Pois é, a pessoa se converte. Quantas Bíblias existem? Existem mais de uma Bíblia, mais de duas Bíblias? É a dúvida da nossa querida Adriane, lá de Barra Mansa. Ó, um beijo, seu filho é show de bola, viu, dona Adriane? Pastor Pedrão, eu sou a Adriane, de Barra Mansa, e eu estive reparando que na Bíblia, nessa Bíblia tradicional, existem 7 livros a mais, que são considerados como livro apócrifo, se eu não me engano. Eu gostaria de saber por que na nossa Bíblia nós não consideramos esses livros. Obrigada. E aí o que acontece? Sobre essa questão da Bíblia, né? Existem hoje várias versões, Bíblia para a família, Bíblia da saúde emocional, Bíblia para não sei o quê, mas a pergunta dela gira em torno da questão do acréscimo que foi feito ao Antigo Testamento, que é a Bíblia que os católicos utilizam. Então foram feitos 7 acréscimos. Alguns livros, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, adições a Daniel, adições a Esther. E tudo isso foi feito porque Martinho Lutero, ele fez uma reforma. A reforma não era divisão, cisão. Ele queria só adequar algumas coisas. Por exemplo, eu não sou contra o dízimo. Eu sou contra o exagero e o mercantilismo que é feito com o dízimo. Essa obrigatoriedade da casa, da carro, isso eu, pastor Pedrão, sou contra. Você precisa dar com amor e responsabilidade para a manutenção da casa e do reino de Deus. E aí o que acontece? Martinho Lutero chega, queria fazer uma reforma. Gente, tem alguns ajustes que precisamos fazer. Mas a galera não quis ouvir, ele foi considerado um herege, seria morto, mas ele foi sequestrado por um grupo de amigos do príncipe de onde ele morava, chamado Filipe o Sábio. Sábio porque ele mandou sequestrar Martinho Lutero e disse: não me revele o lugar do cativeiro para que eu não seja tentado a entregar Martinho. E aí há uma comoção. Martinho Lutero era muito querido e o pessoal começou a bater na Igreja Católica, quebrar, bater em padre. Martinho Lutero volta, depois que as coisas não tinham acalmado ainda, mas e deu uma acalmada na galera. Falou: calma, também não é isso. E aí o que acontece? A Igreja Católica fez um concílio chamado de Contra-Reforma, que é chamado Concílio de Trento. Você vai poder usar por causa da cidade, né? Vê lá no Google. E aí eles fizeram algumas coisas. Eles colocaram infalibilidade papal, essa questão, ou seja, o Papa não erra, até então ele poderia errar, mas ele era Deus aqui na Terra. Infalibilidade papal, entrou um pouco mais a questão da mariolatria. Houve adição a esses livros, que são livros que não são aceitos pelos judeus. Preste atenção. O Antigo Testamento, a nossa Bíblia, e o Antigo Testamento é a mesma dos judeus. Ninguém tem mais autoridade para dizer o que vale e o que não vale do que os judeus, porque é a história deles. É como se fosse aqui Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil, Pero Vaz de Caminha, é a nossa história. Então, é a história dos judeus. Então vem Moisés, blá blá blá, aquele negócio todo. Então eles que definiram o que vale e o que não vale. E a Igreja Católica veio, sei lá, 1400 e pouco, 1500, e inseriu 7 livros. São livros que vão em consonância, vão ao encontro da coisa da Bíblia. Manda maltratar escravo, manda fazer. Então não há sintonia ou harmonia com a Bíblia. São chamados de livros apócrifos, né? Eles tentaram ser canônicos, ou seja, existe cânon, é uma régua de medir, ele tem que ter algumas características para passar neste crivo. E aí foi colocado de lado, mas não houve nenhuma adição ao Novo Testamento. Então foi somente ao Antigo Testamento. A Bíblia da Igreja Católica são 73 livros e a Bíblia dos Evangélicos são 66 livros. Foi acrescentado, e eu queria deixar aqui a 2 Timóteo 3,16, poderia usar um outro versículo que diz que nenhum tio poderá ser adicionado, mas seria uma forçação de barra porque a Bíblia, o cânon, não tinha sido fechado quando o João escreveu. Mas diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Qualquer livro que não fale isso está indo ao encontro da Bíblia. Então a gente precisa ter esse cuidado. Foi feito mais por uma questão política do que religiosa, né? Que você possa, acima de qualquer coisa, ler a Bíblia e ser um conhecedor dele. Valeu, dona Adriane. Um beijão para a senhora.